Olá, bom dia, sejam bem-vindos aqui a mais um Detox Emocional, um projeto onde eu entro aqui de segunda a sexta-feira, ao vivo, às 8h50, para realizar sessões de EFT para limpeza de emoções do passado, curar, limpar, dissolver, remover da sua energia velhas emoções que você vem acumulando do seu passado. Da mesma forma que a gente precisa limpar o nosso corpo físico, desintoxicar, né, os nossos órgãos, o sangue. É muito importante também, fundamental, desintoxicar as emoções. O que significa desintoxicar as emoções? Significa se libertar de sentimentos que você vem carregando, que ficam, como é que eu posso dizer? Que ficam associados a memórias do passado, de experiências que você viveu. Experiências de diversos tipos que você vivenciou desde a sua infância, de mágoa, medo, rejeição, culpa, abandono, frustração, perdas, tristeza. E ao limpar essas emoções, você vai desintoxicando o seu subconsciente, você vai limpando os programas negativos que estão rodando na sua mente subconsciente. Cada vez que você guarda uma emoção do passado, uma emoção negativa do passado, aquilo fica rodando no seu subconsciente como se fosse um programa que leva você de forma inconsciente a escolher, a recriar situações semelhantes que vão gerar mais daquele mesmo tipo de emoção. Então não é à toa que pessoas que passam por rejeição na infância, depois que crescem, se tornam adultas, ficam repetindo experiências onde elas são rejeitadas. Não é à toa que se você guarda muita raiva do seu passado, de situações que aconteceram, você fica atraindo mais e mais situações onde você sente raiva. Então são programas que vão se acumulando no seu subconsciente. Quanto mais você limpa o seu subconsciente, mais você tem condição de criar a vida que você quer. Primeiro você vai se sentir mais em paz, com a mente mais clara, mais feliz, mais otimista, naturalmente mais conectado com você mesmo, com a sua própria essência. E isso vai permitir você criar mais facilmente a vida que você deseja. Suas ações se tornam mais eficazes, as suas escolhas se tornam melhores, os processos de autossabotagem vão sendo desligados, resolvidos, e você também, além disso, passa a atrair situações melhores para a sua vida. Então, a proposta aqui é essa, né? Fazer limpeza emocional. A melhor coisa que você pode fazer para a sua cura física, espiritual, emocional, mudança de padrão é limpar as emoções do passado. Bom, então, como é que funciona aqui o detox? Logo mais vai entrar alguém aqui ao vivo comigo para fazer um trabalho de limpeza emocional e você vai acompanhar, você vai assistir e vai também fazer uma limpeza em você. Como é que você vai fazer essa limpeza? Primeira coisa, você vai anotar. Você pode escrever, pode anotar no papel, no computador, uma lembrança de alguma situação do passado, que pode ser recente ou antiga, uma lembrança que traga desconforto emocional. Quero que você anote isso. Não precisa escrever exatamente o que aconteceu, só dá um título para você lembrar do que é que foi. Depois que você fizer isso, você vai perceber o que é que você sente quando você pensa nessa memória, quando você traz ela à tona, qual a imagem que surge na sua mente, qual a sensação no seu corpo, qual o nome da emoção e qual é a intensidade da carga emocional numa escala de 0 a 10. Então você vai fazer isso agora. E aí depois que você anotar, você vai simplesmente esquecer aquilo que você escreveu. Não precisa mais ficar lembrando daquilo. Coloca aquilo de lado, esquece e vem fazer aqui a técnica junto comigo. A técnica da EFT. Uma técnica de limpeza das emoções, onde nós vamos tocar nos meridianos de acupuntura para dissolver a carga emocional dessas memórias. O seu subconsciente ele vai trabalhar em paralelo à limpeza da memória que você escreveu. Você vai acompanhar aqui uma sessão junto comigo, com alguém que vai entrar aqui, que eu ainda não sei quem é. E a gente vai, junto eu vou limpar a memória, né, com aquela pessoa que vai entrar aqui, e a sua vai ser limpa de uma maneira paralela. O seu subconsciente vai fazer esse trabalho quando você acompanhar aqui os movimentos, né, e a técnica que a gente vai utilizar.
Então, bem simples, bem fácil e dá muito resultado. Para você participar aqui, o que eu recomendo? Que você, se você quiser entrar ao vivo aqui comigo, que você carregue o seu celular previamente, que você use um fone de ouvido para não dar eco, que é melhor, que você esteja perto da fonte do Wi-Fi para você ter uma conexão melhor. E uma exigência para você participar é o seguinte, é que ao entrar aqui ao vivo, você está sendo gravado e esse conteúdo ele vai ficar disponível tanto no IGTV como também depois no Facebook, no YouTube, ou seja, em todas as redes sociais. E quando você entra aqui ao vivo, pode ser que você fale sobre questões pessoais, questões de familiares, enfim, coisas bem íntimas, bem pessoais, para que você possa curar aquilo que você veio curar. E isso vai ficar disponível na internet. Então, se você entra aqui comigo ao vivo, é porque você já está autorizando que essa sua imagem, que esse vídeo seu, junto comigo, fique disponível nas redes sociais. Okay? Então qualquer pessoa vai poder assistir depois. Tá bom? Então é isso. Deixa eu ver aqui quem quer entrar. Oi, Bárbara. Oi. Bom dia. Bom dia. Tudo bem? Tudo bem. Você já conhece a técnica da EFT? Então, eu passei a te seguir, né? E aí, a primeira vez que eu vi falar dessa técnica foi um dia que eu vi uma live sua com o Érico. Uhum. Aí eu gostei, desde então eu não deixei mais de assistir as sessões. Tá. Assim, só deixando claro, aquilo que eu estava falando antes de entrar ao vivo aqui, você está ciente que está gravando a imagem, que isso vai ficar exposto depois nas redes sociais. Ok? Sim. Que essa é a condição aqui para participar. E pode ser que surjam coisas bem pessoais na sessão. Então, estar aqui já pressupõe que você está autorizando essa exposição e que vai ficar não só no Instagram, mas também no Facebook, no YouTube. E qualquer pessoa vai poder ver. Amigos, familiares, enfim. Sim. A princípio, André, eu até tinha uma resistência a isso, sabe? Desde a primeira vez que eu vi, eu queria muito participar e até eu dizia, gente, se eu pudesse falar com ele sem ser ao vivo, para mim ia ser ótimo. Mas aí depois eu entendi que isso já seria uma fuga, uma pessoa que fica escondendo da sua realidade. Tipo assim, não tem nenhum problema as pessoas saberem, né, do que eu vivo ou do que eu sinto. Talvez isso vai fazer parte do processo da cura. Vou parar de deixar de fazer aquilo que eu preciso fazer para me dar melhor, né? E uma dessas é me expondo, falando o que eu sinto, Exato. E isso ajuda muita gente também, tá? Você não tem ideia do quanto isso ajuda as pessoas que estão assistindo. Então vamos lá. Sim. Qual é a situação que você pensou que você quer limpar? Olha, uma das coisas que hoje me incomoda muito, muito mesmo, porque eu sou uma pessoa que eu não consigo trabalhar fora. Não consigo. E assim, depois de eu adulta, eu vim descobrir que desde criança eu sofro com depressão, porque assim, eu vim vendo alguns sintomas que eu tinha na infância, e depois de adulta isso foi complicando, né? Eu fui me sentindo pior. E aí fui buscar ajuda médica, né? A primeira vez que eu tive contato com a psicóloga foi na minha gravidez do meu segundo filho, porque tudo em mim era trauma. Eu tinha trauma da gravidez da primeira, trauma do parto, trauma de tudo. Então eu achava que ia acontecer tudo que aconteceu no primeiro ia acontecer no segundo. Mas aí depois, quando eu comecei a ter contato com essa psicóloga, eu fui descobrindo coisas que eu nunca imaginava que me levava àquela situação. E assim, uma das coisas que nos últimos dias, desde quando eu comecei a te acompanhar, que veio muito à tona na minha mente, foi muitas coisas da minha infância. Então tipo traz uma memória, tá? Como a gente tem um tempo limitado, então é importante que trazer alguma coisa, a proposta é essa, trazer alguma situação da infância, alguma memória, para a gente começar a limpar aqui. Então teve muitas coisas na infância, me traz uma lembrança de uma situação, que quando você lembra agora traz um desconforto emocional para a gente começar a limpar isso.
Uma das piores era que, assim, eu venho de uma família de muitos irmãos e em casa tinha muitas brigas. A gente não se unia, era muita briga e, assim, muita dificuldade financeira. Então vamos lá. Então, pega uma situação específica e lembra assim dela, tá, que aconteceu. Sim. Ao invés de contar a história meio que genérica, era assim, pega uma situação específica onde aconteceu uma briga, ou uma situação onde faltou dinheiro e aconteceu uma briga por conta disso. Porque aí eu consigo te ajudar melhor, tá? Então se você pegar uma coisa específica e trouxer a lembrança da memória, a gente consegue limpar isso. Tá. Então, assim, eu já conheci o meu pai, ele já era uma pessoa, assim, que não conseguia trabalhar muito devido a muitos problemas de saúde, né? Então, aquilo me fazia sofrer. Então, assim, eu não era criada no lar de miséria, mas chegou a ter dias da gente não ter o que comer, mas, assim, a gente sempre teve um teto, né? Então, assim, uma das cenas que me machuca muito é quando eu lembro de ver meu pai. Ele tinha umas dores de cabeça, assim, muito... que a gente não entendia. Uhum. E, assim, aquilo me fazia sofrer. E eu via minha mãe com aquele tanto de filhos, e, assim, com muita dificuldade financeira, e sabia que não... Sabe aquela pessoa, aquela criança... que eu entendi assim, que eu me anulava o tempo todo. Eu não gostava da situação, mas eu não reclamava também, sabe? Eu sofria no silêncio. Então era como se eu não existisse ali. Era tanto que as pessoas parecem que nem me notavam ali. Uhum. E era aquele sofrimento. Vamos focar em uma coisa específica, tá? Vamos lá. Então, você falou sobre o seu pai sentindo dor de cabeça, né? Então, vem essa imagem na sua mente, o seu pai com dor de cabeça, você enxerga isso, vem essa imagem para você? Sim. E você está vendo essa imagem, é uma coisa distante, é uma coisa próxima, como é que é isso? Você está vendo ela nítida, você está dentro da cena, você está fora da cena? É bem nítida, assim, eu estou dentro da cena, assim, meio que afastada assistindo aquilo tudo, sabe? Uhum. E o que você está sentindo agora ao lembrar dessa cena específica? Eu ficava com medo dele morrer. O que você está sentindo agora, tá? A vontade de chorar, Uhum. aperto no peito. Vamos lá. Vamos bater no ponto do karatê, tá? E todo mundo que está assistindo vai fazendo aqui junto comigo também a sessão, a rodada. Mesmo que eu sinta essa vontade de chorar. Mesmo que eu sinta essa vontade de chorar. Eu me aceito profundo e completamente. Eu me aceito profundo e completamente. Mesmo que eu sinta esse aperto no peito. Mesmo que eu sinta esse aperto no peito. Eu me aceito profundo e completamente. Eu me aceito profundo e completamente. Mesmo que eu sinta essa vontade de chorar. Mesmo que eu sinta essa vontade de chorar. Eu me aceito profundo e completamente. Eu me aceito profundo e completamente. Eu sinto vontade de chorar. Eu sinto vontade de chorar. Eu sinto um aperto no peito. Eu sinto um aperto no peito. Eu vi o meu pai com aquelas dores de cabeça. Eu vi o meu pai com aquelas dores de cabeça. Eu ficava com medo que ele morresse. Eu ficava com medo que ele morresse. Me dá vontade de chorar. Me dá vontade de chorar. Me dá vontade de chorar quando eu lembro do meu pai. Me dá vontade de chorar quando eu lembro do meu pai. Eu era uma criança. Eu era uma criança. E eu ficava com medo. E eu ficava com medo. Continua tocando nos pontos e me fala agora o que é que você está sentindo ao lembrar da cena. Mas continua batendo, tá? Assim, meio que eu não tenho aquela dor terrível que eu senti, aquele medo. Uhum. Parece que deu uma diminuída, assim. Certo. Ok. Então vamos lá. Então, a primeira cena era o meu pai com dor de cabeça e eu assistindo aquela cena e dava um aperto na garganta, dava vontade de chorar, medo que ele morresse. Observa de novo essa cena em específico e vê se ela está te incomodando de alguma forma. O que me incomoda era que eu via a aflição da minha mãe. Agora mudou, né? Mudou do seu pai agora para
a aflição para sua mãe. Eu vi a aflição dela e como nós éramos muitos filhos, e eu ouvi ela comentar que tinha muito medo que ele morresse e ela ficasse com nós, né? Pequeno, e não ter como nos sustentar. O que é que você está sentindo agora de Então, pensar nisso? assim, o que eu sinto, assim, que ela sofria muito, ela não conseguia viver pensando isso o tempo todo, sabe? Então, parece que era como se ela não tivesse descanso. Ela sofresse o tempo todo com medo que isso acontecesse. E o que é que você está sentindo agora de falar isso? Começa aqui. O que é que você está sentindo? Tristeza, aperto no peito, o que é? Pena? Eu tinha muita pena dela. Então, mesmo que eu sinta assim, pena da como criança, mesmo que eu sinta pena da minha mãe, mesmo que eu sinta pena da minha mãe, eu me aceito profundo e completamente. eu me aceito profundo e completamente. Mesmo que eu sinta pena da minha mãe. Mesmo que eu sinta pena da minha mãe. Ao lembrar da aflição dela. Ao lembrar da aflição dela. Eu me aceito profundo e completamente. Eu me aceito profundo e completamente. Eu sinto pena da minha mãe. Eu sinto pena da minha mãe. Eu lembro da aflição dela. Eu lembro da aflição dela. Ela não conseguia viver. Ela não conseguia viver. O tempo todo preocupada. O tempo todo preocupada. Com a saúde do meu pai. Com a saúde do meu pai. Com vários filhos. Com vários filhos. Ela vivia tensa e preocupada. Ela vivia tensa e preocupada. Eu lembro da aflição da minha mãe. Eu lembro da aflição da minha mãe. Eu sinto pena. Eu sinto pena. Pena do sofrimento dela. Pena do sofrimento dela. Continua tocando os pontos. Olha para essa imagem da sua mãe de aflição e vê o que é que você está sentindo agora. Assim, eu me sinto mais tranquila. É como se também ela se calasse, né? E não falasse do assunto. Ela não está mais na cena reclamando, falando, né, se queixando. Isso, ela não reclamava, ela aprendeu a guardar aquilo no silêncio. A viver aquilo como se assim, vamos ver o que vai acontecer, né? E viver um dia de cada vez. Isso. O que é que eu estou percebendo aqui com você, né? Tá assim, tá dissolvendo de uma forma extremamente rápida cada cena que a gente traz. E só avisando para quem está assistindo que nem sempre vai ser assim, tá? Com você. Talvez o seu padrão, você que está assistindo, talvez você tenha que fazer 3, 4, 5, 10 rodadas para você chegar a sentir essa diferença que eu estou vendo acontecer aqui nela muito rápido. Tá? Então, só para ficar claro isso, tá? Se você estiver fazendo e não estiver nesse ritmo, não é porque está errado, não é porque não está dando certo, é porque varia mesmo a velocidade de pessoa para pessoa. É normal isso. Então, vamos lá. Então, primeira cena, o pai com dor de cabeça. Como é que está essa cena agora? Tá diferente de antes? Está longe? Antes você via, né? Parece que tinha uma certa nitidez. Essa cena ainda está próxima de você? Ela mudou de alguma forma? Se distanciou? Não, ela se distanciou. Assim, tipo assim, aquele medo, aquela tristeza de ver aquela cena, eu não vem mais. Era tipo uma angústia, era tipo assim um medo, assim, nossa, tá tudo errado, tá tudo bagunçado, não vai dar nada certo. Foi muito rápido a mudança. Vamos lá. Então, você olha para essa imagem dele, vem alguma coisa negativa, mesmo que seja menor? Eu ainda sinto assim, como se a qualquer momento pudesse voltar, entende? É como se fosse uma agonia assim no peito. Tá, tipo assim, uma agonia como se assim, agora eu não estou sentindo, mas que possa voltar. Certo. Mesmo que eu sinta essa agonia no peito. Mesmo que eu sinta essa agonia no peito. Eu me aceito profundo e completamente.
Eu me aceito profundo e completamente. Mesmo que eu sinta que a qualquer momento pode voltar. Mesmo que eu sinta que a qualquer momento pode voltar. Eu me aceito profundo e completamente. Eu me aceito profundo e completamente. Eu sinto agonia no peito. Eu sinto agonia no peito. Parece que a qualquer momento pode voltar. Parece que a qualquer momento pode voltar. Eu sentia muita angústia lembrando do meu pai. Eu sentia muita angústia lembrando do meu pai. Com aquela dor de cabeça. Com aquela dor de cabeça. E agora que eu não sinto mais... E agora que eu não sinto mais... Me dá medo de sentir aquilo de novo. Me dá medo de sentir aquilo de novo. Me dá uma agonia no peito. Me dá agonia no peito. Parece que aquilo pode voltar a qualquer momento. Parece que aquilo pode voltar a qualquer momento. Isso. Vamos lá. Vê se ainda está aqui aquela sensação. É uma sensação ruim no estômago. Tá no estômago. Entendeu? No estômago, assim, aquele... Tipo Ainda... assim, que algo tá errado, que não... Sei lá, que não tá digerido. Entendeu? Ok, vamos lá. Muito bom. Mesmo que eu tenha essa sensação no estômago. Mesmo que eu tenha essa sensação no estômago. Que tem algo que não foi digerido. Que tem algo que não foi digerido. Eu me aceito profundo e completamente. Eu me aceito profundo e completamente. Mesmo que eu sinta essa sensação no estômago. Mesmo que eu sinta essa sensação no estômago. Eu me aceito profundo e completamente. Eu me aceito profundo e completamente. Me dá uma sensação no estômago. Me dá uma sensação no estômago. Uma coisa ruim. Uma coisa ruim. Uma emoção ruim no estômago. Uma emoção ruim no estômago. Algo que não foi digerido. Algo que não foi digerido. Me dá uma sensação ruim no estômago. Me dá uma sensação ruim no estômago. Bom, uma emoção que não foi digerida. Uma emoção que não foi digerida. Eu sinto uma sensação ruim no estômago. Eu sinto uma sensação ruim no estômago. Parece que algo não foi digerido. Parece que algo não foi digerido. Isso. Observa de novo como é que está o estômago. Olha, eu comecei a rotar. Eu vi. Pois É comum também acontecer isso, tá? Bocejar, suspirar, rotar. Como é que está o estômago não. Agora? Melhorou. Eu sinto minhas mãos um pouco frias. E a sensação no estômago está ainda com aquela sensação de algo não digerido, mesmo que seja menor? Sim, pouquinho mais tem. Como se estivesse queimando. Mesmo que eu sinta uma queimação no estômago? Mesmo que eu sinta uma queimação no estômago. Eu me aceito profundo e completamente. Eu me aceito profunda e completamente. Mesmo que tenha algo no meu estômago. Mesmo que tenha algo no meu estômago. Que ainda não foi digerido. Que ainda não foi digerido. Eu me aceito profundo e completamente. Eu me aceito profundo e completamente. Eu sinto uma queimação no estômago. Eu sinto uma queimação no estômago. Tem uma emoção queimando no estômago. Tem uma emoção queimando no estômago. Algo que ainda não foi digerido. Algo que ainda não foi digerido. Me dá uma sensação no estômago de queimação. Me dá uma sensação no estômago de queimação. Queimação no estômago. Queimação no estômago. Queimação no estômago. Queimação no estômago. Uma emoção queimando no meu estômago. Uma emoção queimando no meu estômago. Queimação no estômago. Queimação no estômago. Isso. Observa agora como é que está a queimação. Ainda tem. Está mais intensa, menos intensa? Está diferente? Não, menos intensa. É como se assim... eu quisesse logo sair dessa situação, entendeu? É como se fosse assim, uma ansiedade. Eu quero me livrar logo disso, acabar logo com isso. Certo. Só explicar o que eu estou fazendo aqui, tá? Para todo mundo estar assistindo. Então, primeiro eu foquei em duas cenas, que foram, né, aparentemente bem limpas, mas depois eu percebi que a cena ainda trazia algum desconforto físico no corpo, então eu estou focando nesse desconforto físico. E cada desconforto desse que a gente está trabalhando, tem emoções por trás que estão sendo dissolvidas à medida que a gente vai limpando com a técnica da EFT. Então, tem tristeza, tem medo, tem mágoa, tem raiva, enfim.
são emoções que estão ali por trás do sintoma e o corpo se manifesta, né, com essa sensação física desconfortável. Então vamos lá. Mesmo que eu sinta essa ansiedade, Mesmo que eu sinta essa eu ansiedade, me aceito profunda e completamente. eu me aceito profunda e completamente. Mesmo que eu tenha essa sensação no estômago, Mesmo que eu tenha essa sensação no estômago, eu me aceito profunda e completamente. eu me aceito profunda e completamente. Eu quero me livrar disso logo. Eu quero me livrar disso logo. Eu sinto a ansiedade. Eu sinto a ansiedade. Ansiedade no estômago. Ansiedade no Eu estômago. quero me libertar disso logo. Eu quero me libertar disso logo. Eu fico ansiosa para isso. Eu fico ansiosa por isso. Eu sinto ansiedade no estômago. Eu sinto a ansiedade no estômago. Eu quero me libertar disso o mais rápido possível. Eu quero me libertar disso o mais rápido possível. E eu fico ansiosa. Eu fico ansiosa. O que você está sentindo agora? Olha, me deu assim um pouquinho de vontade de chorar. Uhum. E meio que assim, uma esperança assim, um pouco distante, mas que tem uma esperança que eu posso me libertar disso, entendeu? Uhum. Certo. E eu posso afirmar para você que é 100% possível, tá? A gente está fazendo aqui só o comecinho do trabalho, mas assim, é 100% possível, ainda mais com o nível de resposta rápida que você tem quando aplica a técnica. É muito rápido, muito rápido. Então, se você tiver um pouquinho de paciência e persistência, em alguns dias, em algumas semanas, limpando as suas emoções, você vai ter uma grande mudança no seu quadro emocional geral. Essa questão da depressão. Mas às vezes tem que ter um pouquinho de paciência, mas pela evolução que eu estou vendo aqui, está muito rápido, muito bom de trabalhar, muito fácil. Vamos lá. Volta de novo na memória da sua mãe, tá? No sofrimento dela. E vê se isso está ainda trazendo alguma sensação para você. Pode ser que venha uma outra cena também, tá? Não precisa ser a mesma. Pode ser que venha outra cena. Ah, eu vejo assim, ela era uma pessoa que aparente, quando ela conversava com a gente, depois de passar, eu vi minha mãe assim vivendo muitos anos de angústia mesmo, que eu olhava, mesmo criança, eu olhava para ela e eu sentia que ela estava sofrendo. E eu queria muito mudar aquela situação. Eu queria tanto mudar aquela situação que, tipo assim, às vezes eu sinto que eu não tive infância. Que eu não tive infância porque eu passei uma infância preocupada em querer mudar a situação, uma situação que eu não podia mudar. Uhum. Então eu sinto que eu não tive infância, porque eu passava o tempo todo com medo dela morrer. Eu passava o tempo todo sofrendo com aquela situação que eu não gostava, das confusões que a gente tinha dentro de casa, briga de irmãos mesmo, mas aquilo me fazia muito mal. E eu ficava no meu silêncio, eu ficava calada, eu não sabia revidar aquilo. Tipo assim, eu pensava, se eu vou falar alguma coisa aqui, eu vou trazer mais problema, entendeu? Uhum. Então Então eu não traz uma queria. cena, traz uma cena onde você sentiu exatamente isso, você calada, olhando aquilo, sofrendo, sem poder falar nada. Tipo assim, eu me lembro, eu estudava acho que o segundo ano. E a gente tinha uma dificuldade muito grande mesmo financeira. Eu me lembro que eu ia para a escola sem comer. A escola tinha merenda, mas eu não gostava da merenda da escola. E aí eu tinha as colegas de sala que elas tinham um lanchinho bem feitinho, levado de casa, né? Era uma escola pública, mas tinha aquelas pessoas que tinham uma condição melhor do que a minha. Eu não conseguia comer o lanche da escola. Quando eu via aquele tanto de menino comendo, sabe? Meio que eu ficava enjoada. Eu não conseguia
comer aquele lanche. E teve vez de eu passar mal quando eu saía da escola, eu estava com tanta fraqueza de fome que eu chegava a passar mal, dar aquela amareleza, não sei se é esse o nome que dá. Então, eu não gostava, às vezes eu sentia raiva de ter aquela vida. Eu sentia muita raiva, tinha momentos. Só que aquela raiva que me paralisava, entendeu? Não é aquela raiva. O que é que você está sentindo agora de lembrar disso? Então, eu sinto ainda no meu estômago. Eu sinto no meu estômago, assim. E é como se aquilo viesse, assim, uma tristeza bem longa na minha memória, sabe? Como se fosse assim, nossa, eu não queria essa vida para mim. Mas eu não posso mudar, eu não tenho... E, na verdade, eu não deixava isso transparecer para ninguém. Tá. Não deixava. Eu jamais deixava isso passar para alguém. Vamos lá. Mesmo que eu sinta essa tristeza, mesmo que eu sinta essa tristeza, eu me aceito profundo e completamente. Eu me aceito profundo e completamente. Mesmo que eu tenha essa tristeza gravada em mim. Mesmo que eu tenha essa tristeza gravada em mim. Eu me aceito profundo e completamente. Eu me aceito profunda e completamente. Eu saía para a escola sem comer. Eu saía para a escola sem comer. E aquilo era triste para mim. Aquilo era triste para mim. Chegando na escola, eu não queria aquela merenda. Chegando na escola, eu não queria aquela merenda. Eu não conseguia comer aquilo. Eu não conseguia comer aquilo. E eu via as outras crianças. Eu via as outras crianças. Com um lanchinho preparado de casa. Com um lanchinho preparado de casa. E eu não tinha aquilo. E eu não tinha aquilo. Eu ficava fraca sem comer. Eu ficava fraca sem comer. Eu não tinha infância. Eu não tinha infância. Era só sofrimento. Era só sofrimento. Preocupação. Preocupação. Fome. Fome. Aperto financeiro. Aperto financeiro. Tem uma tristeza dentro de mim. Tem uma tristeza dentro de mim. Uma tristeza muito longa. Tristeza muito longa. Gravada dentro de mim. Gravada dentro de mim. Para um pouquinho agora. Volta de novo nessa cena da escola, tá? Vamos ver como é que você sente. Eu continuo sentindo no estômago, Qual é a mas eu imagem que senti vem? um calor. Senti um calor, tá. Qual é a imagem que está surgindo na sua mente? É Como? como se não tivesse jeito de mudar. Era daquele jeito e não tinha outro jeito. Entendeu? você tá Não se dava vendo para ser diferente. E você está vendo a sua imagem, você está na escola, você está vendo a sua imagem pequenininha. O que é que você está vendo assim? Sim, eu consigo ver. Eu consigo visualizar muito bem duas colegas que eu tinha, que eram as que eu mais me espelhava nelas, né? Inclusive, uma era filha da minha professora. Então, assim, eu achava elas inteligentes, elas tinham o que eu gostaria de ter, né? Uhum. Então, essa imagem que vem na minha mente. E eu ficava assim de lado olhando, eu queria muito me igualar a elas, entendeu? Eu queria muito me igualar a elas ali, mas... E meio que assim, falsamente eu vivia aquilo, entendeu? Meio que falso, meio que só na minha imaginação distante eu vivia aquilo. Certo. Vamos lá. Mesmo que eu tenha a sensação Mesmo que eu tenha a sensação de que a minha vida não tem jeito, que a minha vida não tem jeito, não tem como mudar aquilo, não tem como mudar aquilo. eu me aceito profundo e completamente. Eu me aceito profundo e completamente. Mesmo que eu tenha ficado paralisada, Mesmo que eu tenha ficado paralisada, sentindo que não tinha como mudar, sentindo que não tinha como mudar. eu me aceito profundo e completamente. Eu me aceito profundo e completamente. Eu era uma criança. Eu era uma criança. E eu sentia que não tinha como mudar aquilo. E eu sentia que não tinha como mudar aquilo. Parecia impossível. Parecia impossível. Eu via aquelas duas amigas. Eu via aquelas duas amigas. E eu queria viver aquela vida que elas tinham. E eu queria viver aquela vida que elas tinham. E eu ficava fantasiando muitas vezes. Eu ficava fantasiando muitas vezes. Fugindo da minha realidade.
fugindo da minha realidade. Aquela não era a minha realidade. Aquela não era a minha realidade. Não tinha como mudar a minha realidade. Não tinha como mudar a minha realidade. Eu me sentia preso naquilo. Eu me sentia presa naquilo. Parecia impossível de mudar. Parecia impossível de mudar. Uma situação difícil. Uma situação difícil. De muita preocupação. De muita preocupação. Muita tristeza. Muita tristeza. Aperto financeiro. Aperto financeiro. Eu não tive infância. Eu não tive infância. Ficou uma tristeza dentro de mim por isso. Ficou uma tristeza dentro de mim por isso. Volta de novo naquela cena, tá? Que você estava olhando as suas colegas e viu o que você está sentindo agora. Olha, quando a gente estava fazendo, eu tive mais uma vez sensação de arroto, né? Uhum. E assim, um certo alívio, sabe? Não muito grande, mas eu tive um certo alívio, como se assim, vai que daqui a pouco eu consiga isso, né? Certo. Como se daqui a pouco eu viesse conseguir superar aquela situação que não me agradava nem um pouco, mas que eu poderia, de uma certa forma, com o tempo, mudar aquilo. Tá. Então volta de novo na cena e percebe se... Eu sei que já está melhor, tá? Mas vê se ainda tem algo negativo. Vê se ainda tem alguma sensação ruim. Não, o que eu sinto agora é vontade de chorar, porque eu sei que é possível mudar. Entendeu? O que eu sinto é que aquilo ali não precisava eu passar a minha vida inteira vivendo aquilo, que uma hora aquilo podia mudar. Porque eu não tinha assim, eu vivia, enquanto a gente estava fazendo, o que eu senti é que eu sempre vivi uma coisa não real. Eu nunca vivia minha vida real, era só de fantasia. Eu fantasiava fazendo as coisas assim, para vender e ajudar nas coisas de casa, sabe? Coisa de criança que eu imaginava assim, de fazer, mas assim, na prática eu não conseguia fazer nada. E assim eu me sinto até hoje. Eu fantasio muita coisa, mas na prática eu vou, e quando eu chego bem ali eu estaciono. Aí paro. Certo. Aí eu fico lutando para sair daquela situação. Que eu vejo que não está bom, que eu preciso lutar e eu vou, dou uma reagida, consigo lutar um pouquinho, aí estaciona de novo. Ok. E assim, a forma mais eficiente de tirar você desse estado é limpando essas memórias desses sentimentos que você carrega da infância, porque isso está paralisando você. Tá? É isso que paralisa. Esse choro, quando vem, é um choro mais de alívio, é um choro com tristeza? Não, esse que veio agora por último era como se fosse de libertação. Como se dissesse assim, nossa, eu posso sair dessa. Como se dissesse assim, isso passou. Isso não tem mais, isso é passado. Então foi essa a sensação do choro. Aquela sensação de que é impossível de mudar, né? Então já está diferente do que estava antes. Sim, sim. Agora depende muito de mim, né? Só depende de E você. depois de eu adulta, eu sou uma pessoa assim, que as pessoas acreditam em mim, me acham inteligente, e no momento aquilo até me dá uma injeção. Mas aí logo eu me paraliso, sabe? Tipo assim, eu dependo sempre que alguém esteja me motivando. Me motivando. Eu dependo de motivação o tempo todo. E se eu não tenho isso, aí eu me deprimo, aí eu fico me achando incapaz, entendeu? Vamos lá, vamos voltar de novo para alguma cena lá da infância. A gente está fazendo um trabalho de limpeza. E é isso que vai curando a depressão. É isso que vai desmontando esse quadro de depressão e de autossabotagem. Tá? Essa limpeza desse passado aí. É o que vai trazer resultado para você mais rápido. Então vamos lá. Traz de novo lá da infância, traz uma memória dessa de tristeza, pena, conflito que tem acontecido, ou você se sentindo paralisada. Assim,
uma coisa que eu sinto, que eu acho que em casa a gente não se ajudava. Embora, assim, era uma coisa igual, tinha meus irmãos mais velhos, que eu já conheci meu pai sem trabalhar, porque não que ele fosse aquele doente, acamado, não, mas parece que meu pai ficou paralisado também, sabe? Parece que ele paralisou, assim, ele era um homem ativo, né? Que eu lembro de ouvir, eu não conheci ele nessa época de atividade, então da forma assim que meus irmãos foram crescendo, eu não sei se ele sentiu peso muito grande em cima dele, não sei o que aconteceu, e ele clamava muitas dores de cabeça, era problema de estômago, aí logo ele ficou hipertenso, e então eu não... Aí meio que ficou tudo em cima nas costas da minha mãe, né? E ele bem tranquilo, assim, aparentemente ele era uma pessoa bem tranquila, e eu me lembro que às vezes ele saía atrás de algo para a gente, né, se alimentar, e ele passava o dia todo. E minha mãe em casa esperando, e ele naquela tranquilidade lá, ele passava o dia todo e tal. E assim, e eu vejo, era uma cena que me marcou muito, é que acho que nós, filhos, ficamos muito sobrecarregados, entendeu? Então tá vindo essa cena para você, é isso? Isso, de sobrecarga, assim, aquela coisa assim, que não era o nosso papel, mas que no momento era o que tinha que fazer, entendeu? Não tinha outra coisa para fazer. Então o que é que você está vendo aí na sua memória? Assim, alguma coisa que a gente tinha que fazer alguma coisa para mudar aquela situação, que não adiantava a gente ficar esperando dele, entendeu? Que minha mãe fazia o que podia. O que é que você está sentindo agora, pensar nisso? Ah, não sei. Alegria? Não sei, tá uma coisa... Não realmente uma alegria, mas assim, uma coisa que nem me... Sabe, assim, tipo assim, vamos ter que fazer, vamos fazer. Mas eu não estou 100% feliz, entendeu? É isso que eu estou perguntando. Eu falei alegria porque certamente não é alegria. Então, só para ver se você conseguia dar nome para a sensação, tá? Vamos lá. Será que é sentimento de impotência, paralisia? Isso, impotência mesmo. Então, mesmo que eu me sinta impotente. Mesmo que eu me sinta impotente. Eu me aceito profundo e completamente. Eu me aceito profundo e completamente. Mesmo que eu não pudesse contar com meu pai. Mesmo que eu não pudesse contar com meu pai. Eu me aceito profundo e completamente. Eu me aceito profundo e completamente. Mesmo que eu sinta uma impotência. Mesmo que eu sinta uma impotência. Eu me aceito profundo e completamente. Eu me aceito profundo e completamente. Eu era só uma criança. Eu era só uma criança. Eu não podia contar com meu pai. Eu não podia contar com meu pai. Minha mãe vivia muito sobrecarregada. Minha mãe vivia muito sobrecarregada. E eu e os meus irmãos. E eu e meus irmãos. Tínhamos que fazer alguma coisa. Tínhamos que fazer alguma coisa. Para sair daquela situação. Para sair daquela situação. Eu era só uma criança. Eu era só uma criança. Eu me sentia impotente. Eu me sinto impotente. Eu queria poder contar com meu pai. Eu queria poder contar com meu pai. Ele saía para buscar comida. Ele saía para buscar comida. Era isso, né, que você falou? Isso. E passava o dia inteiro. Passava o dia inteiro. E a minha mãe com toda a responsabilidade. E minha mãe com toda a responsabilidade. Eu olhava para aquilo e queria mudar a situação. Eu olhava para aquilo e queria mudar a situação. Eu era só uma criança. Eu era só uma criança. Me sentindo impotente. Me sentindo impotente. Eu não podia ser criança. Eu não podia ser uma criança. Parece que eu não tive infância. Parece que eu não tive infância. Era só preocupação. Era só preocupação. Como é que você sentiu? Olha, como se minha cabeça esvaziasse. Entendeu? Como se adormecesse e esvaziasse.
E uma cena assim muito forte que me vem do meu irmão mais velho, que para ele a coisa era mais pesada. E qual é essa cena que veio? Ele era uma pessoa muito irritada, muito, muito irritada mesmo. E na época a gente, tipo assim, os irmãos todos tinham problema com ele por causa daquela irritação, por causa daquela brutalidade que ele tinha. Só que hoje eu vejo que aquilo era uma fuga, porque ele se sentia tão, tão carregado que ele não sabia agir corretamente. Então ele agia com xingamentos, ele agia com agressividade. Mas que hoje, depois de eu adulto, eu entendo que aquilo que ele fazia é porque ele tava sob pressão. Então, assim, ele se sentia responsável, e ele não tinha recurso também, ele era muito novo, né? Ele não Vamos lá, tinha vamos pegar a cena, tá? Quero que você me diga a cena qual é. Então, olha a cena, o que é que está acontecendo na cena e como é que você está se sentindo. Eu me lembro dele chegar em casa e, tipo, ver a gente naquela situação e ele ficar muito irritado, nervoso, começar a xingar e acabava ficando pouquinho ali e saía de novo atrás de talvez mudar aquela situação. O que é que você está sentindo agora? Mas eu sinto pena dele, porque eu sei que ele sofreu muito, muito com isso. Mesmo que eu sinta pena do meu irmão, Mesmo que eu sinta pena do meu irmão, eu me aceito profundo e completamente. eu me aceito profundo e completamente. Mesmo que eu sinta pena do sofrimento dele, Mesmo que eu sinta pena do sofrimento dele, eu me aceito profundo e completamente. eu me aceito profundo e completamente. Eu sinto pena do meu irmão. Eu sinto pena do meu irmão. Você vai tocando aqui nos outros pontos, tá? Aqui no topo da cabeça. Isso. Eu sinto pena do sofrimento dele. Eu sinto pena do sofrimento dele. A sobrecarga era muito grande para ele. A sobrecarga era muito grande para ele. Ele ficava muito irritado. Ele ficava muito irritado. Ele sofria muito. Ele sofria muito. Foi muito pesado para ele. Foi muito pesado para ele. Eu sinto pena dele. Eu sinto pena dele. Pena do sofrimento dele. Pena do sofrimento dele. Eu sinto pena do meu irmão. Eu sinto pena do meu irmão. Eu vejo que aquilo era uma fuga. Eu vejo que aquilo é uma fuga. De tanta sobrecarga. De tanta sobrecarga. Como é que você está sentindo agora? Mais tranquila. Tá bom. Mais tranquila. Volta de novo na cena, tá? Olha, veja a imagem do seu irmão. Vê se está sentindo pena ainda. Eu sinto, André, porque ele carrega. Eu acredito que tudo que ele tem vivido é consequências do que ele tem, do que ele viveu no passado, né? Então o que é que dá mais pena dele? Sabe, eu queria que ele tivesse uma vida mais confortável, Vamos lá. entendeu? Mesmo que eu sinta pena do meu irmão, Mesmo que eu sinta pena do meu irmão, eu me aceito profundo e completamente. eu me aceito profundo e completamente. Mesmo que ele não tenha uma vida confortável, Mesmo que ele não tenha uma vida confortável, eu me aceito profundo e completamente. eu me aceito profundo e completamente. Eu sinto pena do meu irmão. Eu sinto pena do meu irmão. Eu queria que ele tivesse uma vida mais confortável. Queria que ele tivesse uma vida mais confortável. Se não fosse toda essa história da infância Se não fosse toda essa história da infância que ele carrega até hoje, que ele carrega até hoje, ele teria uma vida melhor, ele teria uma vida melhor, mais confortável. mais confortável. Eu sinto pena. Eu sinto pena. Ele carregou um peso muito grande. Ele carregou um peso muito grande. Eu sinto pena do meu irmão. Eu sinto pena do meu irmão. O que você sentiu agora? Olha, é como se ele tivesse vencido. O que eu sinto é como se ele não
não sofresse mais por isso, sabe? Uhum. Como assim, se passou, ele fez o que pôde, e hoje ele pode não estar 100% como ele gostaria, mas assim, ele está lutando por isso, É assim, entendeu? pelo tanto de coisa que ele viveu, carrega até hoje, ele até conseguiu um patamar muito bom. Se for levar em Sim, consideração o que ele sim, vivenciou, porque né? ele teve no fundo do poço, ele virou alcoólatra, ele chegou a um ponto assim que a gente pensa, assim, depois que hoje eu não tenho mais meus pais, não tenho mais pai nem mãe. E então ele sempre viveu lá, do lado deles, né? Eles moravam na fazenda, inclusive ele ficou com a terra que era do meu pai. Ele mora lá até hoje. E, e assim, eu acho que ele meio que fica tentando cultivar, sabe? Aquela memória ali, ele não quer mudar, ele quer permanecer. Uhum. E assim, ele sofre muito com esses problemas de depressão também, crises de ansiedade. Então, assim, hoje ele conseguiu sair do alcoolismo, graças a Deus. Foi muito difícil, foi com muita luta, mas ele conseguiu. E assim, hoje ele trabalha para ter uma vida diferente. Só que assim, a saúde já não é mais a mesma, né? Porque Uhum. devido à vida que os maus tratos da vida mesmo que ele Mas viveu. então, é importante a gente, quando sentir pena, trabalhar essa sensação de pena, porque ela leva a gente para o buraco junto com a pessoa e não ajuda a pessoa. Com Então, certeza. então fica todo mundo ali na depressão, dentro do mesmo buraco, e ele só vai dar um salto na vida dele se ele estiver pronto para isso, se ele tiver a Sim, condição, né, de olhar para isso e quiser olhar para isso e quiser se curar. Tem caminhos para isso também, né? Hoje está cada vez mais fácil de você conseguir sim. recursos para se autoconhecer e se libertar. Uhum. E cada um tem o seu caminho. Você tem o seu, ele tem o dele. E quanto mais você vai se libertando dessa pena, mais você tem condição de você sair da sua situação. Sim. É E o que eu você. vejo, André, eu consegui. Tem hora que eu olho para mim, eu consegui superar muita coisa. Só que Uhum, hoje eu estou num ponto da minha vida que eu preciso mudar. Olha, eu tenho um casal de filhos, então eu sempre sonhei, eu não quero que meus filhos tenham o lar que eu tive, um lar de briga, essas coisas. Eu consegui isso, graças a Deus eu consegui. uhum, E, e aí, só que assim, eu consegui fazer o ensino médio, com muita dificuldade, mas eu consegui. Aí depois eu me casei, fui mãe, né? Aí eu me realizei em ser mãe, que tem, não, vou ser só mãe, né? Só que a minha filha foi crescendo e eu vi que eu precisava fazer. Então, até o momento que o meu marido ganhava, dava para a gente viver confortavelmente, sabe? Dava para mim dar para minha filha o que ela precisava, dava para a gente ter uma alimentação legal. Eu não, devido assim, eu ter vindo com muita dificuldade, eu me conformei com aquilo que eu consegui, sabe? uhum. Você Tava pode muito mais, bom. né? Você pode mais. Sim. É, E aí eu parei naquilo dali. Depois eu voltei a estudar, fiz um curso de pedagogia. vamos lá. Como a gente está Só agora que eu, já nos minutinhos finais, que a live ela corta assim, quando acaba o tempo ela uhum, vai embora, o Instagram encerra mesmo, né? Então uhum, eu preciso só dar umas recomendações finais, que é o seguinte. Conforme eu já falei, eu vi que a sua resposta é extremamente rápida. Foi muito fácil fazer o trabalho, muito rápido. Então o que eu recomendo que você faça é, você vai pegar essas memórias do passado, dessa infância. Memórias de escassez, de pobreza, de conflito, pensamentos que trazem sentimento de pena com relação ao seu pai, à sua mãe, ou outros também, né, sentimentos de raiva, de abandono, de rejeição, enfim, de impotência, seja o que for. Vai lembrando dessa história e vai fazendo EFT junto com você. Se não conseguir fazer de uma forma estruturada, como eu estou fazendo aqui, faz só o seguinte: senta no lugar
né? Relaxa e vai lembrando do passado. Vai lembrando das histórias, vai se conectando com as emoções das histórias. Vai lembrando, aconteceu tal coisa e vai tocando nos pontos. Só isso. Tá? Vai lembrando, nossa, aconteceu tal coisa, minha mãe fazia isso, eu lembro a gente criança em casa, e aquela falta, eu estava sentindo fome, eu queria fazer tal coisa, eu não podia. E o meu irmão começou a gritar com raiva e chateado, e eu vi o meu pai assim, eu sentia a pena dele. Vai trazendo as memórias e vai aplicando a técnica, vai tocando nos pontos. E você vai perceber que essa carga emocional ela vai se dissipando, vai se dissipando. Então, quanto mais você limpar esse conteúdo, mais você vai observar a transformação no seu comportamento agora. Nessa depressão que vai começar a diminuir. Você vai começar a acordar mais feliz, ter mais energia. Enfim, essas mudanças vão começar a acontecer. Basta que você tenha um pouquinho de paciência e comece a fazer isso. Tá? Uhum. Como é que você está sentindo nesse momento agora? Então, eu estou ansiosa. Uhum. Eu me sinto ansiosa porque eu sei do que eu preciso fazer, né? E assim, aí vem assim tudo misturado, o que eu tenho que fazer, será se eu vou conseguir aplicar? Então é isso que eu sinto ansiedade. Vai aqui no IGTV, assista as outras sessões, acompanha, faz junto, que isso também vai te ajudar muito, tá? Para você não ficar, não se sentir sozinho assim, conduzindo tudo. Você pode assistir, você vai ver que funciona, é fácil de fazer. A mente é que complica. A mente é que complica, tá bom? Então é isso, queria te agradecer, tá? A participação e certamente o teu caso vai ajudar muitas pessoas que estão assistindo aqui. Amém. Eu Um que te abraço. agradeço. Um Outro abraço. para você também. Muito Tchau, obrigada, viu? Tchau. Bom, o conteúdo vai estar aqui no IGTV, depois vai também ser postado no Facebook, no YouTube. Mas está aqui no IGTV para quem quiser assistir. Eu peço que se você está assistindo o replay no IGTV, comenta aqui embaixo também o que é que você sentiu, o que é que você achou. Eu quero seu feedback, tá? E amanhã às 8h50, mais uma vez ao vivo aqui para o nosso detox emocional. Então se prepara. Se você quer estar ao vivo aqui comigo, carrega o seu celular. De preferência, pega um fone de ouvido. E também sabendo que tem essa exigência, né? Que o conteúdo vai ser compartilhado. Então você, ao entrar aqui comigo ao vivo, você já está autorizando que esse conteúdo seja compartilhado nas redes sociais. Então é isso. Eu vejo que tem várias pessoas aqui que trabalham com terapia também, né, que estão assistindo. Isso é muito bom. Né, e o mundo está precisando mais e mais de pessoas que tenham essas técnicas, que saibam fazer esse tipo de trabalho para curar as pessoas. Eu acho que a humanidade está pronta para isso e realmente falta mais gente para fazer esse trabalho. Tem que ter mais e mais terapeuta, mais gente dominando essa ferramenta como a EFT. Então é isso. Um abraço e até amanhã.